beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é o que? Domingo. Eu estou aqui já me preparando, coloquei a touca. Hoje tá um dia bem de boa, porque a gente só tem uma encomenda, que vai ser o bolo de andar, que eu falei pra vocês no último vlog. Então hoje eu vou mostrar todo o passo a passo de como montar, estruturar o nosso bolo, decoração, resultado pra vocês. Então fica até o final do vídeo, tá bom? É isso. Confesso pra vocês que eu estou bem apreensiva, porque até então, gente, eu não trabalho com bolo de aniversário, assim, de andares, né? A primeira vez que eu tô fazendo. Teve uma vez que eu fiz pra uma cliente, né, que foi até pra Elisa, mas eu levei os bolos prensados e montei lá no chalé, né, que foi no chalé de Guilherme, que foi as bodas de casamento dela. Então, eu montei o bolo lá. E esse bolo não, eu vou montar ele aqui, estruturar ele aqui, decorar e o cliente vai levar. Então, assim, eu estou apreensiva. Apesar de saber que o recheio, a massa é tudo estruturado, tá tudo bonitinho, maravilhoso, mas eu não sei por que a gente fica apreensiva, né, gente? Mas é isso. Vamos embora que eu vou bater o chantininho aqui e volto pra gente poder decorar o bolo, tá? Aproveitando que eu tô aqui nos stories, gente, queria comentar sobre a questão que eu falei no último vlog, né? Que foi sobre o mini curso, digamos assim, né? A mini mentoria de precificação. Eu pensei em lançar ela agora no final do ano, mas agora é muita loucura, Natal, Ano Novo, pedido, aquela loucura. A cabeça da gente já não fica boa, a ansiedade bate, é muita coisa pra me dar conta dos pedidos de final de ano, então é uma loucura. E aí, o que eu pensei? Pra deixar pro próximo ano, tá certo? Não se preocupem que assim que eu lançar e-book, lançar algum mini curso ou algumas aulas, eu vou trazer vídeos em específico, tá? Eu falei no último vlog sobre essa questão aí, mas eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham, né, de eu fazer essa questão da precificação pra ajudar vocês, tá? Mas não se preocupem que quando eu lançar, quando eu abrir as vagas, digamos assim, eu vou chegar, vou gravar um vídeo, vou explicar valores, tudo certinho, para que vocês possam ficar por dentro e aí sim a gente fechar, tá bom? Mas é isso, agora eu vou bater o chantininho pra gente decorar o bolo. Bom, vamos lá iniciar, né, todo o passo a passo desse bolo de andar, eu vou mostrar pra vocês. Então fica até o final que vocês vão ver da montagem até o final da decoração, tá? Então aqui, ó, no cake board, eu já coloquei já a minha glucose de milho pra gente poder fixar esse bolo. Esse bolo de baixo vai ser um bolo de aro 15 centímetros por 10 de altura. E aquele menorzinho, que vai ser o de cima, é um bolo de aro 12 por 10 de altura também. Lembrando que vocês, quando for fazer bolo de aniversário, gente, o princípio sempre é ter uma massa estruturada. Inclusive, essa massa aqui que eu utilizo é a massa que vocês têm lá no e-book, para quem já adquiriu. E os recheios também, tá? Mas tem que deixar o recheio no ponto para que a gente tenha um bolo bem estruturado. Para estruturar esse bolo de baixo, eu vou começar medindo aqui com esse pega-balão, gente. Esse pega-balão, o custo dele é um benefício muito bom, tá? É um custo baixo, digamos assim. Então, eu vou fazer a medição aqui do meu bolo, ó. Medi e vi que ficou na altura do meu bolo de 15. E a partir desse, eu vou medir outros 3, tá? Pra gente fazer a estruturação depois. Agora, eu vou precisar de um outro caninho pra gente poder pegar desde o bolo de cima até embaixo, né? Até chegar no cake board. Então, eu precisei medir, né? Desde o bolo de cima até o bolo de baixo, porque depois a gente vai precisar usar esse pega-balão para poder fazer a estrutura dos dois bolos, né? Unir os dois bolos para que o bolo não saia sambando e nem nada. Então, por isso que a gente precisa dessa segunda parte, tá, gente? Então, agora vamos iniciar a estrutura do nosso primeiro bolo, que é o bolo de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu já medi, né, o nosso pega-balão. Agora eu vou aplicar o nosso pega-balão embaixo. A princípio, eu ia colocar somente 3 canudinhos, mas aí eu resolvi colocar 4 para poder estruturar bem o bolo de cima. E então, quando você for aplicar esse pega-balão, gente, você tem que aplicar ele girando assim, como se fosse um parafuso, sabe? Para poder não rachar o seu bolo, tá? Então aqui, ó, vocês estão vendo que eu já apliquei os 4, eu vou mostrar mais de perto para vocês. Coloquei os 4 canudinhos, porque nessa parte aqui é onde vai o bolo de cima. Então essa estrutura já tá ok para aguentar o peso do bolo de cima. É que nem um prédio, gente. É essencial ter, né, estrutura para poder segurar todo o peso do que vem em cima. Com o bolo é basicamente isso, né? Então, por isso que eu fiz a estrutura de 4, tá certo? Agora aqui eu vou pegar um disco pra gente poder fazer o guindaste caseiro. Esse guindaste, gente, é muito simples, fácil. Vocês vão ver como é rapidinho. Eu vou mostrar o passo a passo dele também. Como eu tinha um disco de 15 centímetros, ele era muito largo para poder colocar em cima e ia ficar aparecendo a decoração. Então, precisava de um disco que fosse no tamanho do meu bolo, que é o aro 12 centímetros. Então, o que eu fiz? Peguei minha forma, medi e venho fazendo o corte desse disco, né? Pra gente poder ter um tamanho menor, pra gente fazer o guindaste desse bolo menorzinho, tá? Então, por isso que eu fiz o corte aí pra poder deixar ele menor.
Agora eu vou ligar o fogo pra gente fazer o guindaste. Vê só. Aqui o disco eu já cortei, tá? No meio, pra gente poder passar o pega-balão dele. E agora, o que que a gente vai fazer pra poder pegar o guindaste, né? Eu vou esquentar somente a pontinha aqui do meu pega-balão, tá? Só vou esquentar, então coloco na boca do fogo ali rapidinho. Vou girando, né, pra não queimar uma parte só. E aí eu venho, pego uma espátula e vou achatar o meu plástico, né? Porque querendo ou não, isso é plástico, né, gente? Então eu vou empurrar, tá vendo, ó? E aí é feito aqueles, como é que eu falo pra vocês? Aquelas partes que a gente segura, ó, e não vai passar de forma alguma, tá vendo? Ele vai fixar, o peso do bolo vai fixar aqui em cima e não vai passar. Por isso que a gente tem que fazer essa parte aí de achatar, né, o nosso plástico pra poder ele segurar o bolo, tá? E não passar direto, né? E agora sim a gente vai pegar o bolinho menor, lembrando que eu estou com a mão limpa, pelo amor de Deus, né? E aí eu vou agora aplicar, né, esse pega-balão dentro do nosso bolo de aro 15, que é o bolo que vai em cima. Então, eu vou medir aqui mais ou menos no meio, né, pra gente poder colocar. Então, a gente vai colocando aí o nosso guindaste caseiro. Tá vendo que eu virei o bolo de ponta cabeça? Pois é, porque esse guindaste, essa parte do disco, vai ficar pra baixo do bolo, vai ficar assim, ó, pra baixo. Então, depois que você colocou, vai colocando bem devagarzinho, até chegar em cima, você vai vendo, né, ele saindo devagar, e aí sim você vai descendo, tá vendo? Essa parte aqui do canudo, ó, a gente limpa, tá? Eu limpei ele todinho, porque depois a gente precisava pegar. E aí, ajustei bem direitinho, tá vendo que o disco ficou bem reto, gente? Ficou bem rente ao tamanho do nosso bolinho. Agora, partiu pra decoração do nosso primeiro bolo. Nicolas já tava enfiando o dedo ali no chantininho, gente. Ah, nunca vi um negócio desse, não. Mas vamos lá. Eu vou primeiro decorar esse bolo, tá? Tem pessoas que gostam de decorar os dois bolos junto. Mas eu, né, eu prefiro decorar os bolos separados. Então, é melhor porque a gente fixa mais na decoração e tem mais tranquilidade em acabamento. Então, aqui, esse bolo, ele vai ser todo vermelho, tá? Os dois bolos vai ser todo vermelho. Porém, gente, como o bolo é todo vermelho e a quantidade de corante que a gente utiliza para chegar nessa cor é muito grande, consequentemente o nosso chantininho vai amargar, não tem como. E aí, para evitar que o bolo fique todo amargo, né, o nosso chantininho fica amargo, porque vê a quantidade do chantininho branco que a gente utiliza. Se a gente fosse usar essa quantidade, né, na cor vermelha, gente, ia ser assim, surreal, o sabor ia ficar muito amargoso, né, por conta do corante. Vocês estão vendo ali que o Nicolas já tá botando a mamadeira, né? Pois é, já tá atrás de mamadeira de novo. Toda vez que eu vou decorar bolo agora, parece que ele tá adivinhando e pede mamadeira na hora, gente. Mas vamos lá, ó. Aqui eu vou começar, né, alisando o meu bolo, certo? Eu vou fazer ele todo lisinho pra depois a gente vir com a camada do vermelho. Então, aqui é a hora da gente cobrir as imperfeições. Onde ficou faltando o chantininho, a gente acrescenta mais, alisa o nosso bolo. Pra vocês terem noção, esse bolo era pra ser retirado às 3 horas da tarde. E aí, eu comecei a decorar ele 1 hora da tarde, tá? Eu comecei antes porque eu queria mostrar também pra vocês todo passo a passo. Então, eu tinha que estar parando pra gravar os passo a passo pra vocês. Pra vocês terem noção, eu nem gravei o áudio na hora, porque eu tava tão fixada, gente, em finalizar esse bolo. Tava tão prestando atenção. Foi o bolo que eu mais prestei atenção na minha vida, foi esse. E aí, eu não tava gravando o áudio, eu tô gravando agora no momento que eu estou fazendo a edição desse vídeo pra vocês. Então, eu tô acompanhando junto com vocês aqui, tá? Pronto, o primeiro bolo eu já alisei ele todinho, fiz as quinas. Agora, eu vou começar com o bolo de cima, né, que é o aro 12. Esse daqui, gente, também vai ser a mesma cor, a mesma coisa. Os dois bolos, ela escolheu também massa de chocolate e recheio de brigadeiro, tá? Então, nesse daqui eu vou fazer a mesma coisa. Passar o meu chantininho branco em todo ao redor do meu bolo. Alisar ele bem direitinho. Fazer a minha esquina, tudo certinho. Pra poder a gente finalizar. Aqui faltou um pouquinho de chantininho na manga. Então, eu tive que pegar mais um pouco lá na geladeira, gente, pra poder continuar, né? Terminar aí de fazer a pré-camada do branco. Então, aqui eu peguei mais chantininho. Eu sempre deixo chantininho poroso. Eu sempre passo um pouquinho, né? Pra gente poder depois hidratar. Eu prefiro hidratar com água e leite condensado, tá? Eu geralmente coloco leite condensado primeiro, dou uma mexidinha, se for necessidade, aí eu coloco água. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal pra vocês sobre a receita de chantininho. Então, quem quiser conferir, pesquisa aí. Chantininho, Pamela Bolos, que vai aparecer pra vocês, tá bom? Então, aqui vamos finalizar o nosso bolinho, né? Passar o restante do nosso chantininho que faltou.
E eu não sei vocês, gente, mas eu tenho uma dificuldadezinha nessa hora de alisar aí perto desse canudo. Porque quando a gente alisa um bolo, né, pra poder... que não tem esse canudo na frente, é muito mais fácil. Mas graças a Deus, nesse dia tava dando tudo certo. Então foi facinho de alisar ele aí. Eu fiquei passada nessa hora. Tava bem feliz, então tava tudo dando certo, né? E aí agora eu vou fazer o alisamento. E eu esqueci de colocar o paninho embaixo, né? Pra poder fixar o nosso bolo, pra ele não escorregar. E eu preciso urgentemente, falando nisso, eu preciso urgentemente, gente, comprar o meu... aquele tapetinho, né? Então eu comprei por enquanto esses paninhos. É Perfect o nome, eu acho. E aí eu vou utilizar eles por enquanto aqui, né? Mas depois, quando eu for fazer algumas compras na Shopee novamente, porque eu já gastei demais ultimamente, então eu preciso segurar, né? Dar uma segurada no orçamento, pra depois comprar algumas coisas que tá faltando, tanto para trabalho quanto para casa também. Mas enfim, alisei os dois bolinhos, tá? Vocês viram aí. Então, o bolinho menor eu deixei ali de canto e agora a gente vai aplicar o vermelho, o corante vermelho. Aliás, o chantilly vermelho no nosso bolo. Vocês estão vendo aí que eu vou aplicando o meu corante vermelho com bastante espaço, digamos assim, de uma cor para outra. Por quê? Como eu disse para vocês, a gente vai vir com uma fina camada do vermelho, tá? Só pra gente pegar a coloração no bolo, para não correr o risco de amargar. Então, por isso que eu vim passando ele assim, sem ser juntinho do outro, tá? Eu vim passando bem espalhado mesmo, porque é só pra gente poder obter a cor vermelha e não ficar o nosso chantilly amargoso, tá? Lembrando que eu passei bastante a espátula para retirar ainda esse excesso aí que ficou. Eu ainda passei mais para poder retirar o máximo que eu pudesse e deixar somente a corzinha para ficar realmente uma leve e fina camada do vermelho, tá, gente? Então, primeiro, toda vez que a gente vai alisar um bolo, que a gente vai finalizar, começa por cima, né? Alisa o bolo em cima e depois você vem nas laterais, tá certo? Aí você vem alisando na lateral. Eu vou usar uma espátula de textura, mas eu prefiro primeiro alisar ele normal, com a espátula reta, pra depois eu vir com a espátula de textura e aí sim a gente conseguir um acabamento melhor, tá? Eu prefiro trabalhar desse jeito, tá, gente? Mas tem gente que já aplica, né, a espátula de textura e tá tudo certo, tá? Esse bolo, ele não vai ser quininha perfeita, então eu tive que fazer as quinas, tudo bonitinho. Gente, eu tava fazendo com bastante calma, porque querendo ou não, o horário também tava um horário maravilhoso, comecei com antecedência, porque eu sabia que era um bolo de andar, então eu sabia que eu tinha que dar atenção, qualquer coisa que desse errado, eu teria que corrigir, então eu teria tempo para isso. Por isso que eu comecei a decoração dele bem antes. Quando é um bolo simples, normal, geralmente eu começo uma hora antes, né? Mas eu termino coisa em 10 minutos. Mas eu sempre começo antes porque eu tenho que gravar, às vezes surge um pedido de última hora, então acaba que a gente, né, não fica aperreado na hora. Pronto. Primeiro bolo a gente já decorou, vou tirar ele, deixar ele aqui no cantinho. Agora eu vou pegar o nosso segundo bolinho. Tá vendo que o guindaste, gente, faz toda a diferença? Olha isso. A gente pega o bolo, coloca, fixa e ele não vai sair do lugar. Por isso que a gente fez aquele furinho, né? E a gente fez aquela contençãozinha do nosso pega-balão, né? Para ele poder segurar o nosso disco de isopor. E isso é de extrema importância para que você possa manusear o bolo de um lado para o outro, colocar ele em cima do outro, sem que você segure na decoração, tá? A mesma coisa que eu fiz com o bolo de aro 15, eu vou fazer com esse daqui também. Aplicar o chantilly vermelho passadamente, para não ficar as cores em cima da outra. Porque a leve camada vai ser pouquinha mesmo, só para pegar a cor mesmo do vermelho. E eu vou fazer no mesmo estilo, mesma espatulagem, tá? A mesma coisa. Os dois bolos iam ser iguais, então eu tava aplicando vermelho. Engraçado que toda vez que eu ia aplicar o chantilly nesse bolo de 12, ia acabar o chantilly, tanto o branco quanto o vermelho, mas enfim. Aí agora eu venho passando, né, a minha espátula alisadora, eu tava passando com bastante cuidado para ele não tá saindo do lugar, até porque eu não coloquei mais o paninho nessa hora. E vocês estão vendo que as cores ela vai subindo, ó, conforme a gente vai alisando, ele vai subindo e vai cobrindo o nosso branco, tá vendo? Então por isso que você vai colocando devagarzinho, né, para poder somente cobrir o branco, tá, gente? E as imperfeições a gente vai cobrindo também, vai ficando, né, mais uniforme aí nosso bolo. É ter paciência, ter calma, que as coisas se organizam, né? A gente tendo paciência, porque a gente consegue focar. Então, por isso que eu estava prestando muita atenção nesse bolo, gente. E aí eu não estava gravando o áudio para vocês no momento, eu estava somente gravando o vídeo e agora na edição que eu tô fazendo a dublagem, digamos assim, né? E aí pronto, alisamos o nosso bolo de aro 12 centímetros, ficou bem lisinho, espatulado, bonitinho. Tô alisando também a parte de cima, né, que é onde vai o caninho, tá vendo, gente? E o cano ainda ele ficou um pouquinho torto, gente. Ele não ficou 100% reto. Eu tenho séria dificuldade em colocar as coisas retas. Mas
deu tranquilo, tá, gente? Ficou filé o bolo. Só que em cima do nosso bolo, ele ia ser completamente liso, porque não ia ter detalhe nenhum, gente, de espiral, nada. Então, eu tinha que alisar bem. Então, esse chantininho vermelho, eu deixei ele bem hidratadozinho, pra eu poder ter um acabamento muito bom. Então, depois que eu fiz o alisamento em cima, eu venho com a espatulagem na lateral, pra dar todo esse detalhe, tá, ó. Espatulei, observei se tava tudo ok, bonitinho. Agora sim, eu vou fazer nas quinas. E aí, gente, esse canudinho na frente atrapalha realmente, viu? Ô negocinho pra atrapalhar, mas dá pra fazer. Então, a gente pega do cantinho do bolo e arrasta pro meio dele com a mão bem leve, né? Bem tranquila, pra gente tirar somente essas quinazinhas aí que sobraram. Agora, vamos pegar o nosso bolo. Olha como é essencial. Gente, o guindaste. Mais uma dica. Quando vocês for transferir um bolo assim, pra colocar no de cima, tá vendo que eu arrastei o bolo pra frente? Eu não peguei ele e retirei pra cima. Eu arrastei pra frente para o chantininho ele não ficar com um acabamento, né, na hora da gente aplicar em cima do outro bolo. Então, aí eu tava observando onde seria o meio do meu bolo, para mim só ajustar um pouquinho. E aí, depois que você ajusta, a gente vai, olha se tá tudo certinho de um bolo pro outro. E essa parte do guindaste, a gente vai fazer isso daqui, ó. Vai enfiar ele lá dentro do bolo, que ele vai descer até o último bolo, tá vendo? Então, por isso que a gente fez no início, né, aquela marcação da altura dos dois bolos. Então, aqui eu peguei mais uma espátula e coloquei esse pega-balão até o final. Porque esse pega-balão do meio, gente, ele vai ajudar a segurar esse bolo de cima e o bolo de baixo, tá? Os dois. Então, se a gente balançar o bolo para um lado e para o outro, ele vai segurar, né? E não vai correr o risco de soltar. Porque se você não usar esse daí do meio e deixar só os quatro canudinhos de baixo, quando você for colocar esse bolo em cima, se o cliente virar um pouquinho, o bolo de cima pode cair. Porque ele não tá com a estrutura segurada no de baixo. Sabe aquela estrutura que eu falei pra vocês sobre a questão de um prédio? É a mesma coisa, gente. Então, por isso que a gente faz essa estrutura do cano do bolo de cima até o bolo de baixo, tá? Transferi o meu bolo pra bailarina. Aqui em cima não deu pra vocês ver, mas aqui em cima eu tava ajustando, né, alisando mais um pouquinho o meu bolo, que era naquela parte que eu coloquei a espátula. Então, como a gente tirou o pega-balão, eu consegui ajeitar agora as quinas. Essa parte daqui de trás vai ficar pra trás mesmo, normal, então não vai interferir nada na decoração, porque o que eu tava focando mesmo era a frente do bolo. Agora, antes de finalizar, que ainda faltam algumas coisinhas, eu vou fazer o que? A limpeza do nosso bolo. É sempre interessante e ideal e obrigatório você fazer a limpeza do cake board, mostrar pro seu cliente que você tem cuidado com o serviço, né? Entregar um serviço bonito, limpo, porque já pensou em entregar, né, o cake board todo cheio de chantininho, gente? Então, dá a impressão que você não teve cuidado nenhum com o produto. Então, por isso que a gente tem que, né, entregar os produtos bem limpinho, bem organizadinho. Tudo isso faz a diferença na entrega dos nossos produtos, tá? Aí agora, ó, eu vou fazendo a limpeza, gente, com a espátula, né? Eu pego aquela espátula que eu faço os acabamentos do bolo e faço bem na quinazinha do bolo, bem no cantinho, com um paninho perfect, molhadinho, pra poder ajudar. E aí a gente faz a limpeza, tá? Muito fácil também fazer a limpeza, tem que fazer devagarzinho, tranquilo. Até aí, gente, eu já tava felizaça, porque o bolo já tava bem estruturado e já tava top. Agora, mamãe já vai. Agora eu vou aplicar aqui o meu glitter, tá, gente? Esse glitter é um glitter vermelho que eu vou aplicar e eu cobro adicional, tá? Então, nesse daqui, eu cobrei o adicional de R$20, que era pros dois bolos. Claro que sobrou um pouco ainda, tá, gente, do glitter, mas eu sempre cobro adicional, porque, querendo ou não, isso é um custo. Cada potinho de glitter, gente, custa 15 conto. Então, dependendo do bolo, a gente aplica bastante, e às vezes a gente usa até 2 potinhos, enfim. Então, aqui eu cobrei R$20 o adicional, porque eu taquei brilho mesmo, pra ficar bem brilhoso o nosso bolo, né, bem direitinho. Então, eu tava aplicando com bastante cuidado. Apliquei na borda do bolo, na lateral, em cima. Então, foi glitter para tudo que é lado, minha gente. E o bolo aqui, ele já tá basicamente finalizado, né? Eu vou mostrar pra vocês agora como é que ele ficou com o glitter. Não vai dar pra vocês verem direitinho, mas no final eu vou deixar um videozinho dele aqui e a foto pra vocês verem como é que ficou o resultado dele com o topo, tá? Essa parte aqui de trás ficou pra trás mesmo, né? Que é o acabamento. E essa daqui, a frente, que é onde vai a logo, ficou bem... Gente, ficou coisa mais linda. E olha a sobreposição de um bolo para outro, não ficou o chantininho com detalhe, tá vendo? Ó, ficou bem retinho, bem perfeitinho.
Por isso que é importante, quando você for fazer o bolo de cima, você arrastar ele pra sua frente. Não pegar ele e levantar, porque senão o chantilly ele vai ficar com um acabamento muito feio. Por isso que essas dicas aí faz diferença. Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar o topozinho, que vai ser nesse tema aqui, com o nome das meninas, né? E aí eu vou colocar e já volto com o resultado pra vocês verem. Prontinho. Olha só, coisa linda, gente. Ficou lindo esse bolo. Eu fiquei apaixonada, cara. Apaixonada. E agora eu tô seriamente pensando em pegar várias encomendas de bolos de andares. Porque eu me apaixonei, gente. Eu só fiquei realmente assim com medo, né? Até porque foi um bolo que ia sair de casa montado, né? O outro que eu fiz pra Elisa, ele foi montado lá, eu montei na hora. Mas eu tava ciente de que ele tava bem estruturado, né? Tanto com os pega-balão quanto com a massa em recheio. Então eu fiquei mais tranquila em relação a isso. Mas foi isso, ó. O bolinho finalizado por aqui. Coloquei florzinha, os nomes das meninas, né? E agora eu vou tirar algumas fotos pra ver a filmagem desse bolo. E vou deixar ele na geladeira, porque a hora dela vir buscar vai ser 3 horas. E ainda era 2h20, gente. Então, eu deixei esse bolo na geladeira pra poder ele ficar lá, né? Por enquanto ela não vinha retirar, tá, gente? E vocês estão vendo aí, gente, ele ficou pesado. Eu não sei quanto ficou esse bolo. Porque o bolo de baixo, ele pesa em média 1,5 kg e o bolo de cima quase 1 kg. Então, provavelmente, esse bolo aí, somando os dois, ele deve ter ficado com 2,5 kg, 2,6 kg, tá? Esses dois bolos aí. Então, aqui na minha geladeira também tive que tirar 2 parteleiras, né? Pra poder o bolo caber. E é isso, gente. Vou deixar ele aqui na geladeira e aguardar a cliente fazer a retirada desse bolo maravilhoso. Gente, bolo finalizado, graças a Deus. Vocês têm noção que eu tô suando. Tô surreal. Aqui já tá calor e eu tô suando de nervoso. Minhas mãos tá assim, ó. Mas, eu vou guardar o glitter, né? Que sobrou ainda um pouco. Agora eu vou parar pra dar banho em Nicolas. O bolo tá na geladeira, como vocês viram. Tá bem estruturado, tá, gente? Eu só fico assim com... porque é muita responsabilidade, né? E querendo ou não, é o primeiro bolo que vai sair daqui de andar, assim, de casa montado. Mas dá tudo certo, já deu tudo certo, né? E aí agora eu vou dar um banho pequeno, porque ele estava me aperreando. E eu vou lavar a louça também, enfim, deixar a pia organizada. Agora são 2h30. Ela marcou pra vir retirar de 3 horas da tarde. Então, provavelmente, daqui a pouco, daqui umas meia hora, ela deve estar por aí, né, gente? Mas é isso. Aí eu só vou deixar pra encerrar esse vídeo quando ela me mandar o feedback pra ver se chegou tudo certinho lá. E vai chegar. Aguarda. E aí, gente, pense numa atenção redobrada hoje. Porque Nicolas, ele já alcança esse balcão. E eu já estava... Gente, eu nunca fiquei tão focada no bolo como eu fiquei nesse hoje. Então, assim, é muita responsabilidade, né? E aí, eu fiquei o tempo todinho focada. Eu nem gravei pra vocês na hora falando. Vou até gravar depois, quando eu for editar esse vídeo. Eu vou gravar normal, olhando o vídeo, na hora que eu for editar. Porque eu estava simplesmente nervosa e não ia conseguir falar. Porque eu tava muito... colocando minha atenção 100% no bolo. E aí, eu fui tirar foto do bolo ali em cima da mesa... E Nicolas, gente, bobeou, dançou, ele mete a mão nos bolos, né? À toa que ele alcança aqui na bancada. Então, quando eu tô fazendo bolo caseirinho, alguma coisa, ele mete a mão nos bolos, ele quer pegar os pedaços dos bolos. E eu tava com a atenção redobrada justamente isso. Eu disse, Nicolas, não pode tocar nesse bolo, pelo amor de Deus, porque não dá pra tocar nesse bolo. Enfim, é isso. Agora eu só vou aguardar a cliente vir retirar, tirar algumas fotos dele. Não ficou tão boa, porque eu queria tirar lá fora, mas enfim, deu pra tirar, tá? E aqui tá a foto, né, da cliente que ela me enviou. O bolo chegou perfeito, gente, lá. Eu só não mostrei, né, o rosto da cliente, claro. Mas assim ficou o nosso bolo. Vou deixar um videozinho aqui pra vocês darem uma olhada. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês nesse vídeo, tá? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou qualquer outra dica também que vocês têm em relação a bolos de andares. Que eu sei que tem outras pessoas que fazem, né? E aí vocês podem deixar aqui nos comentários também. Isso vai ajudar a mim e vai ajudar outras pessoas, tá bom? Mas é isso, gente. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem específico somente para esse bolo, pra gente poder, né, prestar bem atenção aí de como a gente faz a estrutura, como a gente ia decorar, o guindaste, tudo certinho, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Beijo, beijo, tchau, tchau.